Ô, Josias, vamos até Vai ouvir. botar o Renan, Fabiola? Vamos colocar o Vamos lá. Renan, porque esse que é o ponto até, ô, Josias, porque a gente está falando aqui sobre o Zema e a banana, né? E aí é muito curioso porque a gente vê a oposição atuando, como você disse, a oposição escolhendo esses temas que interferem na vida do brasileiro, que têm um impacto forte no governo, eles estão preocupados com a inflação, com o preço dos alimentos, então eles usam isso e é muito eficaz, né? A gente vê aqueles vídeos que o Nicolas, por exemplo, coloca e tudo mais, e agora o Zema fazendo esse. E aí é curioso porque nunca a resposta do governo ou dos apoiadores do governo vinha com tanta agilidade e às vezes com provocações bestas, né, como essa. E aí o ministro dos transportes, é isso que chama a atenção, o ministro dos transportes vai às redes sociais responder ao governador de Minas Gerais. Vamos assistir. Ô Zema, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho até respeito por você. Você é governador de Minas Gerais, fomos governadores juntos. Eu tive até aí em Minas essa semana, lançando as obras da 381. Mas as suas redes sociais estão cada vez mais teletubbies. Olha, nem tem conteúdo, nem tem entrega e só se aproveita de qualquer fato que ocorre para tentar pegar carona. Agora essa, Zé, de comer banana com casca para tratar de inflação, politizando o teu café da manhã, tá muito falso. Eu adorei a sua cara engolindo banana com casca, meu irmão. Você devia aproveitar para mostrar o que você está fazendo no governo. Qual é a grande obra rodoviária, aeroportuária? Como é que você está estimulando a mineração? Como é que você está garantindo o crescimento para o agronegócio do teu estado? O que é que você vai fazer com as barreiras que o Trump impôs ao aço? E Minas é um dos maiores produtores do Brasil. E você estava lá com aquele bonezinho vermelho. Make America Great Again. Agora, Instagram Teletubby só serve, meu irmão, para dissimular, para enganar as pessoas e para esconder o governo fraco que você vem fazendo. Um ministro do governo responder ao governador dessa maneira. E aí, Josias, precisa entrar nessa briga mesmo de rede social? Aí tem um sentido político, né, Fabiola? A entrada nessa polêmica aí do Renan Filho tem um objetivo, né? Ele hoje abriu-se nos subterrâneos do governismo, abriu-se uma disputa pela vaga de vice na chapa do Lula. É muito curioso, porque os partidos todos, ou as lideranças de alguns partidos que têm presença no ministério, desdenham das chances do Lula. Estava aí outro dia o Kassab dizendo que ele, se disputasse hoje a eleição, perderia. Gente do PP, do Republicanos, todo mundo achando que o Lula não tem muitas condições de ser candidato à reeleição, mas tem uma disputa hoje pela vaga de vice. Querem escantear o Geraldo Alckmin e o Renan Filho é um dos que disputam essa vaga. O governador Helder Barbalho, do Pará, é outro. Ambos são do MDB. O MDB também, há um grupo ali que diz que a Simone Tebet poderia ser vice do Lula em 2026. Então, há essa articulação e aqui o movimento do Renan Filho orna com esse objetivo, né? Ele tenta se fazer útil ao governo. Ele é um político habilidoso, ex-governador de Alagoas, fala bem. Agora, está entrando nessa polêmica, já tinha brigado com o Zema, quando o Zema reclamou porque o Lula impôs alguns vetos ao projeto de renegociação da dívida dos estados, e o Renan Filho também, naquela ocasião, saiu em defesa do governo, né? E agora ele repete esse movimento por conta disso, porque está tentando se credenciar para fazer um voo mais alto lá em 2026, se acomodando ali na vice do Lula. Não sei se o Lula vai fazer isso com o Geraldo Alckmin, né? Não sabe hoje nem mesmo se ele vai ser candidato, mas se for, o Lula costuma ser conservador nessa matéria, né? Mas essa disputa existe e o movimento do Renan Filho se justifica por isso. Agora, ele foi muito injusto com os Teletubbies, né, Fabio? Não é do seu tempo essa atração infantil, mas era engraçadinha, meio ridícula também, mas tinha o seu charme ali, as crianças gostavam muito. Comparar o Zema com os Teletubbies é um desprestígio, um desrespeito até com os Teletubbies.
Ó, Josias, vamos chamar o intervalo e aproveitar e chamar a Raquel Landim também, que entra no intervalo conosco. E voltamos daqui a pouquinho na TV, seguimos pelo YouTube. Vamos dar as boas-vindas a Raquel Landim, chegando por aqui no nosso All News nesta quinta-feira. Olá, Raquel, bom dia para você. Oi, Fabiola, bom dia. Oi, Josias, bom dia. Toda Muito bom dia. bonitona, gostei dessa camiseta linda, hein? Todo o look Obrigada. de Raquel Landim. A gente vai no show da Shakira hoje, sabia, Josias? Vamos contar aqui para nossa audiência. Ah, é? Vamos, Aqui, né? Opa. As duas, né? Que coisa. Vamos. Inveja, Você vê? inveja. Você tá achando que é só carnaval que a gente vive? Tem. Não, só para trazer esse tempero. Ô, Raquel, a gente está acompanhando aqui, eu estou de olho, inclusive, no que as pessoas estão falando sobre o preço do café, o preço dos produtos, dos alimentos, da carne, e algumas pessoas achando que a resposta do Zema, né, que o ataque do Zema foi ótimo. Tem gente falando assim, eu achei muito bom. Aí outros falando que a resposta do ministro foi ótima, que também gostam de ver o circo pegar fogo nas redes sociais entre oposição e situação. Mas é um assunto que eu acho que está tanto na oposição quanto na situação mesmo, né? Que é o preço dos alimentos, a preocupação em relação a isso, que é o cenário do Brasil em 2025, que abre espaço para 2026, que é o que está em jogo, né? Inclusive no bonezinho, que é o preço dos alimentos, é essa provocação. É sobre isso que a gente está falando. Eu estou aqui acompanhando o que a nossa audiência está falando, e as pessoas estão falando assim, mas o Zema escolheu o produto errado, deveria ter utilizado, por exemplo, café, deveria ter utilizado outros produtos que estão ainda mais caros. Tem muita gente hoje falando sobre o ovo também, que tem a ver lá também com os Estados Unidos. No mercado financeiro, neste momento, só para trazer a informação quente, dólar comercial em alta de 0,51%, cotado a R$ 5,79. Já estamos com Raquel Landim aqui, a nossa colunista também do UOL, para nos ajudar a entender sobre o preço dos alimentos, sobre a repercussão política em relação a isso e a provocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que comeu uma banana com casca e tudo para falar, Lula, olha o preço dos alimentos. E aí o ministro dos Transportes entrou na jogada e foi criticar Romeu Zema. O que está por trás dessa briga aí entre Romeu Zema e o ministro dos Transportes, hein, Raquel? Fabiola, eu acho que o Josias colocou muito bem, né? Tem essa disputa pela vice do Lula, entram vários partidos se estapeando aí por essa vaga, vários perfis, mas a escolha desse vice, ela vai depender muito de quem Jair Bolsonaro indicar para ficar em seu lugar, né? Por exemplo, o Bolsonaro, ele vai até o final, ele já deixou isso muito claro, e ele vai inviabilizar muitas candidaturas com essa posição dele. Vai ser muito quem ele apontar. Então, por exemplo, se ele coloca na sua vice e depois aponta Michele Bolsonaro, o vice de Lula, a vice de Lula vai precisar muito provavelmente ser uma mulher. E aí cresce o nome da ministra Simone Tebet. Se Bolsonaro vai de Flávio Bolsonaro, vão ter várias figuras ali do MDB. O MDB é um partido que está pleiteando muito, né? Aparece Renan Filho, aparece sempre citado o nome de Helder Barbalho. Tem muitos querendo este posto que é de Geraldo Alckmin, do qual o PSB não abre mão. Agora, é interessante na verdade, não, já se tornou comum a postura do governador Romeu Zema, e a política se tornou, depois das redes sociais, as redes sociais, elas infantilizaram muito o nosso convívio, né? Você vê muitos adultos se comportando como crianças, e na política não é diferente, e não tem mais muito como fugir disso. E você vê, inclusive, alguns políticos até se afastando um pouco da política por causa disso. Toma, por exemplo, esse caso de Minas, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lula tem muito apetite para que ele seja o candidato da esquerda, o candidato apoiado por Lula
para o governo de Minas. Minas Gerais é um estado muito importante nas eleições presidenciais, é meio que quem ganha em Minas ganha a eleição, então Lula precisa de um candidato forte. E Pacheco fica relutante, Pacheco quer muito uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E um dos motivos pelo qual ele fica relutante é o comportamento do governador Romeu Zema, porque ele sabe que uma campanha em Minas Gerais, como uma campanha praticamente qualquer lugar do Brasil hoje, vai ser o vice do governador Romeu Zema fazendo essas mesmas práticas, o senador Cleitinho também com essa mesma tática, e o senador Rodrigo Pacheco tem muito pouco apetite para isso, para ficar na internet o dia inteiro lacrando. Então, esse modus operandi das redes sociais, ele tomou conta da política, quer a esquerda queira ou não, e vai afastando gente que não lida com isso. É algo impressionante e inexorável na minha avaliação. E aí a gente vê também, né, Raquel, o que o governo pode fazer para reduzir o preço dos alimentos? O que está nas mãos do governo? Tem gente aqui comentando, né, a inflação que saiu, esse último dado da inflação, essa primeira prévia da inflação desse primeiro mês, foi até positivo, mas a gente já até entrevistou o economista, você estava conosco aqui quando a gente conversou com o Teco Medina, e ele falou, é uma boa notícia, mas o pacote não é positivo, né? A perspectiva não é positiva nesse sentido. O governo fica de mãos atadas aí em relação a essa história do preço dos alimentos. Ou tem alguma coisa muito prática a ser feita na sua análise para reduzir o preço dos alimentos, Raquel? Olha, Fabíola, eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, mas não tem nada para fazer, gente. Tem que esperar. Tem que esperar a safra chegar, tem que esperar o dólar recuar. Não é algo que você possa intervir, você não pode tabelar, você não pode ser um fiscal do Sarney que pede para as pessoas irem lá no supermercado e olhar o preço, porque senão o alimento some. Essas coisas são cíclicas, né? Você teve uma puxada muito forte do dólar, isso inflou o preço dos alimentos. Você teve problemas climáticos em algumas regiões. Você tem uma questão no Brasil que foi muito forte, que foi um gasto público muito alto, e isso inflou, aumentou o consumo. Então você tem um aumento dos preços dos alimentos que ele é cíclico e ele vai baixar. É claro que isso é muito duro de dizer para as pessoas pobres que estão com dificuldade, mas qualquer mexida mais drástica que o governo faça, ela vai ter reflexos ruins depois. Se você fizer qualquer tipo de tabelamento de preço, qualquer tipo de intervenção, a gente já tentou isso no Brasil e o produto some. Então você pode ver que o governo dá a volta, ele foi lá na Abras, tentou um monte de política, olha, vamos mexer no juro no juro do Vale Alimentação, vamos tentar ver se a gente consegue aumentar o crédito para a produção, tudo isso leva tempo, tudo isso não é algo que você faz de uma hora para outra. São reflexos que você até pode tentar fazer alguma mexida de um lado para o outro, mas leva tempo. Então, assim, você tem uma política fiscal expansionista no Brasil que está levando a um aumento da inflação, você teve uma puxada do dólar e agora as consequências disso estão aparecendo. É preciso ter calma, porque o ciclo dos alimentos ele vai e vem. Infelizmente, não tem bala de prata aí, não tem o que fazer. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV. Voltamos em